Tendo observado a criação de todas as coisas em geral e de anjos e humanos em particular, agora prosseguimos para a providência de Deus sobre todas as suas criaturas. Com isso, não queremos dizer apenas a presciência de Deus ou seu plano imutável para todas as coisas, como discutido no capítulo 5. Em vez disso, queremos dizer a execução desse plano, seu cuidado ativo e arranjo. Olhe para Gênesis 22:8, onde está escrito: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Providência também é chamada de ordenação, como no Salmo 119:91. É o caminho de Deus, como no Salmo 77:14. A mão de Deus, como mencionado em Atos 4:28. A sustentação de Deus, como em Hebreus 1:3. A obra de Deus, como em Efésios 1:11. O governo de Deus, como no Salmo 93:1. O cuidado de Deus, como em 1 Pedro 5:7. Descrição 2. O catecismo descreve clara e piedosamente a providência da seguinte forma: o poder todo-poderoso e onipresente de Deus, pela qual ele ainda sustenta o céu e a terra, bem como todas as criaturas, como se por sua mão, e assim os governa de que folha e lâmina, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas, não por acaso, mas por sua mão paternal, vem a nós. Portanto, devemos ser pacientes em toda diversidade, gratos na prosperidade e ter uma boa confiança em nosso fiel Deus e Pai. Que nenhuma criatura nos separará de seu amor, uma vez que todas as criaturas estão em sua mão, que não podem se mover ou agir contra a sua vontade. É um poder divino, é o poder de Deus, não somente porque a providência é executada pelo Todo-Poderoso, mas também no que diz respeito ao exercício deste poder exteriormente em suas criaturas. Assim, é enfatizado em Marcos 5:30. Jesus, conhecendo o poder que sairá dele. Todo-Poderoso é um poder dele. Quando consideramos a magnitude do universo, as inúmeras criaturas, a diversidade inimaginável de sua natureza, forma, existência e presciência de cada coisa em sua essência ou natureza, todos os movimentos das criaturas, tanto vivas quanto racionais, bem como sem vida, a ordem intricada de cada coisa em seu movimento, e como uma coisa coloca outra em movimento e avança, ficaremos perdidos em espanto com a infinidade do poder e sabedoria de Deus, pelos quais tudo é sustentado e governado. Por meio desse poder, Deus realiza tudo o que ele deseja irresistivelmente, e ninguém pode impedir. Como em Isaías 14:27. Porque o Senhor dos Exércitos o propôs, e quem o anulará? A sua mão está estendida, quem o fará voltar atrás? Isaías 46:10 acrescenta: o meu conselho permanecerá firme, e farei todo o meu propósito. Onipresença. É o poder onipresente de Deus, não apenas em relação ao ser onipresente de Deus, mas também no que diz respeito ao poder que sai das criaturas. O poder de Deus não apenas flui em um sentido geral para tudo, não apenas toca as primeiras causas subjacentes, que então geram e trabalham movimento e ação em outras causas subjacentes. Em vez disso, esse poder permeia a existência de cada criatura, passando pelas causas subjacentes até a consequência final, e a toca diretamente em relação a esse poder. Assim, não há nada e nada se move sem que o poder de Deus esteja nele e se manifeste nele. Se ao menos tivéssemos uma visão clara, o veríamos em tudo. A existência da providência de Deus. Terceiro, a existência da providência de Deus em todas as coisas é tão evidente, tanto na natureza quanto nas Escrituras, que qualquer um que a negue pode ser considerado nada mais que um ateu, ou, na melhor das hipóteses, uma toupeira cega. Primeiro, da natureza. Veja isso na natureza, ela lhe dirá, como o testemunho de Jó confirma, em Jó 12 e versículo 7. Mas pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale à terra, e ela te ensinará. Ou deixe que os peixes do mar o informem. Qual de todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Primeiro A. Examine cada objeto que você encontrar de todos os ângulos até perceber o que o Todo-Poderoso e o poder dele e o onipresente de Deus dentro dele. Cada coisa declara que não possui sua essência e existência por si mesma, que criada por Deus e, portanto, não pode existir por si mesma mais do que pode criar a si mesma, pois ambos existem o mesmo poder. Se fosse independente de Deus, permaneceria e agiria por si mesma, ao lado de Deus. Ponto B. Observe toda a ordem presente no universo. Como cada entidade tem seu papel e faz seu trabalho sem interferir com os outros,
como todos eles cooperam. Não há confusão entre criaturas de várias naturezas e movimentos. Criaturas sem vida permanecem ordenadas em seus movimentos. Isso é feito sem seu conhecimento. E considere quão precisamente o Sol, a Lua, as estrelas seguem suas órbitas, seu horário de nascer o pôr do Sol, e como as marés sobem e descem conforme o cronograma. Os pássaros sobem e sabem quando vir e ir, cada flor sabe quando florescer. Todos os tipos de criaturas persistem, seja em sua essência ou em sua natureza por meio da procriação, de modo que nenhuma delas esteve faltando desde a criação do mundo até agora. Como Isaías 40:26. Levantai os olhos ao alto e vede quem criou estas coisas, quem faz sair o seu exército por número, ele as chama a todos pelo nome. Pela grandeza de seu poder e pela força do seu poder, nenhum está faltando. Ponto C. Preste atenção à ascensão e queda de reinos, aos resultados de guerras, evento inesperado, com consequência significativa, profecia e seus cumprimentos, bem como as pragas extraordinárias sobre indivíduos perversos específicos, resultados inesperados para os piedosos, respostas às suas orações, e todas as maneiras maravilhosas pelas quais vários assuntos são realizados na natureza e na graça. Qualquer um que não consiga ver a mão de Deus em tudo isso é verdadeiramente cego. Ponto D. Considere o senso comum e o reconhecimento de todas as pessoas em cujo coração esse conhecimento de Deus está impresso. Embora o grau de conhecimento por meio da observação possa variar entre os indivíduos, e enquanto alguns podem se esforçar para se tornarem ateus e negar tudo, esse conhecimento ainda reside em seus corações e não pode ser completamente apagado. E aqueles que são tão insensatos quanto Nabucodonosor, quando se trata de reconhecer a providência de Deus em todos esses assuntos, esperamos que ele possa recuperar seus sentidos, para que com ele possa dizer, Daniel 4:35, todos os moradores da terra são reputados como nada. Ele opera segundo a sua vontade no exército do céu e entre os moradores da terra. Ninguém pode deter sua mão ou dizer, o que você fez? Ponto é, de fato, aquele que reconhece uma divindade deve também reconhecer sua providência, pois uma estabelece a outra. Ponto 2. Da Escritura. Assim como a providência de Deus é evidente na natureza, a Sagrada Escritura demonstra abundantemente, a ponto de ninguém que considera a Bíblia como a palavra de Deus jamais ousar negá-la. No entanto, alguns torcem e distorcem a Escritura de tal forma que se apegam à palavra enquanto minam a própria essência do assunto. Nas sessões seguintes, muitos versículos surgirão. Considere Efésios 1:11 sozinho, que diz: Ele opera todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Até mesmo a pessoa mais insensata ousaria alegar que poderia governar o mundo muito mais sábio e melhor do que é atualmente administrado. Ele pode não deixar chover no mar porque já há água suficiente. Ele não toleraria tantas montanhas, lugares rochosos e terras áridas. Ele trataria os bons favoravelmente e os maus com severidade. Pobre alma. Ele despincaria do céu tão rápido quanto Ícaro e Faotente e viraria tudo de cabeça para baixo. Deus não faz nada em vão. Em toda a obra de Deus, a sabedoria é insondável e cada uma serve a um propósito maravilhosamente útil. Os anjos a veem e glorificam a Deus por ela. Os iluminados a observam sabiamente. Acreditam em tudo desde o começo e investigam tudo minuciosamente. Um tolo acha tudo muito elevado. Os caminhos do Senhor são justos, e os justos andarão neles, mas os transgressores tropeçarão nele. Olhe para o pecado no mundo, e você encontrará a sua resposta. Quarto ponto, os atos da providência de Deus podem ser categorizados nesses 3 pontos. Preservação. Segundo, cooperação. Terceiro, governança. Primeiro, preservação. Preservação é o influxo imediato de poder de Deus, pela qual todas as criaturas em geral e cada pequena criatura em particular são preservadas em sua existência. Deus sustenta as criaturas vivas não apenas fornecendo-lhes sua comida e bebida, mas Deus também infunde um poder sustentador imediato em cada uma delas, sem a qual a nutrição seria em vão. Isso é evidente em Atos 17:28, que afirma: Nele vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1:17 afirma: Todas as coisas subsistem por meio dele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Hebreus 1:3. Acontecem ou através de meios. Quinto, se essa influência sustentadora imediata cessasse por apenas um momento, a criatura desesperaria e desapareceria do nada em um instante, pois nenhuma criatura pode existir independente de Deus,
e o termo criatura implica isso. Se ele retirar sua mão, está acabado para mim. Jó 6:9. Salmo 104, verso 29 acrescenta: quando escondes o teu rosto, eles ficam perturbados. Quando lhes tira o fôlego, morrem e voltam ao seu pó. Deus criou algumas criaturas de tal forma que, além desse poder sustentador em fluxo, elas não precisam de outros meios para a sua existência. Outras ele criou de uma maneira em que requerem outros meios, como coisas terrenas. Entre estas, há uma complexa interconexão de causas subordinadas, onde as causas inferiores usam repetidamente meios fornecidos pelas superiores, e por sua vez, tornam-se causas para aquelas abaixo delas. Oséias 2:20. Eu ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra ouvirá o Tigro, e eles ouvirão Jezreel. Deus ordenou comida e bebida para o sustento das suas criaturas vivas, e ele mesmo providencia isso. O Salmo 36:7 menciona: tu preservas o homem e o animal. O Salmo 147:9 declara: ele dá aos animais seu alimento e aos filhotes dos corvos que clamam. Deus não precisa desses meios, nem esses meios podem sustentar uma criatura sem sua influência sustentadora. Em vez disso, Deus os emprega para demonstrar sua sabedoria, poder e bondade para que criaturas inteligentes possam perceber melhor sua mão, regozijar-se nela e glorificar a Deus por isso, seja comum ou extraordinário. Sexto ponto. Deus normalmente emprega meios mais às vezes. Deus age extraordinariamente para exibir sua suprema autoridade e liberdade. Às vezes ele sustenta algo por meio de que outra forma seria insuficiente. Por exemplo, Deus sustentou Elias, a viúva e seu filho por um longo período com apenas uma pequena quantidade de farinha e óleo, como visto em 1 Reis 17:10. E assim também, o Senhor Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, como mencionado em João 6:9. Deus também sustentou algum indivíduo por um período sem comida e bebida, como Moisés, Elias e Cristo, cada um por 40 dias. Êxodo 34:28, 1 Reis 19:8 e Mateus 4:2. Deus sustentou alguns inibindo o funcionamento natural de seu ambiente. Por exemplo, Deus preservou os 3 jovens da fornalha ardente, libertou Israel do Egito ao dividir as águas do Mar Vermelho, fazendo ficarem como muros de cada lado, até que os israelitas cruzassem com segurança em terra seca. Eventos semelhantes ocorreram no Rio Jordão. O Senhor fez o sol parar e fez com que ele retrocedesse 10 graus. Segundo, cooperação. Sétimo ponto. O segundo ato da providência é a cooperação, a convergência do poder de Deus com as criaturas em seu movimento. As criaturas receberam de Deus sua própria existência independente, portanto seu próprio movimento. Elas se movem, os humanos andam, falam, trabalham, eles fazem essas coisas eles mesmos. Mas assim como toda criatura existe pelo poder sustentador, influente de Deus, e não existiria sem ele, toda criatura também opera pela influência do poder cooperativo de Deus, sem o qual não se moveria. Pois o que quer que uma coisa esteja em existência, ela é a mesma em seu movimento. Tanto a existência quanto o movimento são dependentes de Deus, em um poder sustentador precedente e subsequente. E por cooperação de Deus, não queremos dizer, ponto A, o poder em fluxo de Deus sustentado tudo em sua essência e capacidade, parando ali, deixando mais movimento e direção para a criatura. Em vez disso, é um poder sustentador precedente e subsequente que flui para a criatura em movimento, influenciando tanto a criatura quanto seu movimento. Ponto B. Não queremos dizer uma influência geral, comum, indistinta ou uniforme, que não determinaria como uma criatura age agora, aqui, ou de qualquer maneira particular, mas seria determinada pela criatura, fluindo apenas onde e como ela quiser. Por exemplo, o Sol trabalha com influência uniforme sobre as coisas terrenas, afetando o crescimento das plantas, a produção de animais e humanos, um odor olfativo e uma flor perfumada. Embora os objetos e efeitos sejam diferentes, a influência de trabalho permanece a mesma. Ponto C. Não queremos dizer uma influência persuasiva ou dissuasiva, apresentando oportunidades ou removendo. Em vez disso, nos referimos a uma influência de física, pode-se dizer natural, imediata e poderosamente eficaz, fazendo com que a criatura se mova. Ponto D. A cooperação não é mediada como um artesão trabalhando por meio de ferramentas ou a lua recebendo luz do sol iluminando coisas terrenas. Em vez disso, é imediata. Deus flui para mover criaturas por meio de seu próprio poder e seu próprio ser, penetrando não apenas na primeira causa subordinada, próxima a ele, mas também tocando o efeito em relação a ele imediatamente.
Embora as criaturas sejam consideradas meios nas mãos de Deus em relação umas às outras, a cooperação em si é imediata. Ponto é, nem se deve conceder a cooperação como se Deus estivesse se movendo ao lado ou ao lado da ação da criatura, como dois cavalos puxando uma carroça. Isso sugeriria que a criatura trabalhe independentemente por meio de uma capacidade dada por Deus em sua natureza, com Deus meramente se ajuntando à ação da criatura em movimento, ambos operando independentemente com poderes separados. Em vez disso, Deus vai ante a criatura antes que ela se mova, determinando para um objeto lugar e tempo específico. Sendo assim premeditado e determinada a criatura, Deus continua a trabalhar na criatura em seu movimento, alcançando assim seu propósito pretendido. Então, pela cooperação de Deus, entendemos que Deus não apenas sustenta tudo em seu ser e capacidade com seu poder onipotente e onipresente, mas também com a operação espiritual, física, natural, imediata e diretamente tocante, precede cada criatura em relação ao seu movimento. Ele a determina e a coloca em movimento antes que ela se mova, a sustenta naquele movimento e penetra em todas as causas secundárias de seu movimento, até o efeito final. Oitavo ponto. Os socinianos, católicos romanos e remonstrantes negam isso, portanto, devemos demonstrá-lo mais claramente. A verdade disso é evidente tanto da Escritura quanto da natureza. Primeiro, das Escrituras. Evidente em todas as Escrituras, em toda a Bíblia. Veja Atos 17 e 28. Uma distinção clara é feita entre o ser da criatura e seus movimentos, e é estabelecido que a criatura se move em Deus, assim como existe em Deus. Mover-se em Deus é trabalhar por meio da influência do poder de Deus. Além disso, considere o Salmo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu me cedeste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Jó 10, do 10 ao 11. Não me derramaste como leite, e como não me colhaste como queijo. De pele e a carne me vestiste, de ossos a nervos me teceste. Veja também Provérbios 21:1. O coração do rei é um ribeiro de águas na mão do Senhor, e ele o inclina para onde quer. Assim como as correntes de água têm seu fluxo, mas Deus controla para onde elas vão. O coração do rei não importa quão alto acima de seus súditos, não é independente de Deus. O rei pode ter suas próprias intenções, mas o Senhor inclina a fazer o que ele quer. Adicione a isso Isaías 10 e 15. O machado se gloriará sobre aquele que ele corta, ou a serra se engrandecerá contra aquele que a empurra, como se uma vara manejasse aquele que a levanta, como se um cajado levantasse aquele que não é madeira. Assim como um machado, uma serra e um cajado não podem se mover, mas são movidos por outro, assim diz o profeta, é toda criatura e todo ser humano. Deus os move de acordo com sua natureza, por meio de sua influência cooperante. O Senhor faz seu sol nascer. O Senhor lutou contra Cícera, fazendo com que as estrelas se movessem de seus cursos. Juízes 5:20. Davi reconheceu isso. Tu me cingiste de força para a batalha, fizeste com que os que se levantam contra mim se afundassem debaixo de mim. Salmo 18:40. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. De razões. Segundo, também se torna aparente pela razão e pela própria natureza. Ponto A. É uma regra inegável. A maneira de operar segue a maneira de ser. Agora no ser, toda criatura depende de Deus, portanto, e seus movimentos também. Ponto B. Ou os humanos são inteiramente independentes de Deus, ou que é a noção mais absurda, e contradiz a própria ideia de ser uma criatura não depender de seu Criador, ou se elas são independentes, elas também são dependentes de cada movimento. Pois de outra forma eles seriam independentes nessa questão, e se eles pudessem ser independentes em uma questão, eles poderiam ser em outras, e finalmente em tudo, o que vai contra a natureza de criatura. Ponto C. Se Deus não fluísse no movimento de cada criatura, não haveria necessidade de orar. Cria em mim um coração limpo, ó Deus. Ou que o teu bom espírito me guie em terreno plano. Salmo 143, verso 10. Ou ponho a guarda ao Senhor sobre minha boca, vigia a parte dos meus lábios. Salmo 141, 3. Não haveria necessidade de orar pela vitória na guerra ou em qualquer outro assunto, mas porque devemos orar, é claro, que Deus flui com sua cooperação. Então também não teríamos razão para agradecer a Deus quando recebermos uma bênção, seja física ou espiritual, porque se Deus não fizesse, não poderíamos agradecê-lo. E teríamos que direcionar nossos agradecimentos a nós mesmos ou a alguma outra criatura que o tivesse realizado. Ponto D. Então Deus não seria um senhor, mas um servo da criatura, assim como o sol que a pessoa usa como quiser e quando quiser. Assim,
Deus teria que estar pronto com sua influência universal sempre que a criatura determinasse e teria que usar sua influência como a criatura desejasse. Não seria uma questão da vontade de Deus, mas sim da vontade do ser humano. Isso contradiz Tiago 4,15. Deus não é a causa de tal forma que todas as criaturas seriam passivas. Alguém poderia se perguntar se tal cooperação levaria à ideia de que há apenas uma causa para todos os movimentos e ações, que somente Deus trabalha e que os humanos, todas as criaturas, são meramente passivos, como a corda de um instrumento musical, que são inteiramente passivos e movidas somente pelo tocador. Mas eu respondo, nem um pouco, pois embora as criaturas sejam meios com relação às outras criaturas, que Deus usa para executar a sua obra e propósito, elas são, no entanto, agentes primeiramente causais de seus movimentos e efeitos, não em relação a Deus, como se fossem independentes dele, mas em relação a outras causas subordinadas e aos produtos de suas ações. Não há absurdo em ter duas causas de ordem diferente para o mesmo efeito, especialmente porque é um e o mesmo efeito produzido de maneiras diferentes por ambos. Postular uma causa, a saber, que Deus como a causa de todos os movimentos, ações e efeitos, e considerar os humanos como inteiramente passivos e não atuantes, decorre da cegueira e ignorância do poder e sabedoria de Deus. É um erro refutado tanto pela Escritura quanto pela natureza, como evidenciado por, primeiro, da legislação. Porque Deus deu aos humanos uma lei com promessa e ameaça. O homem não é passivo, mas ele mesmo um agente casual de seus atos. Pois Deus não pode estabelecer uma lei para si mesmo, fazer promessas a si mesmo ou ameaçar a si mesmo. Uma vez que os humanos receberam uma lei de promessa e ameaça para guiar suas ações, eles devem trabalhar eles mesmos conformando suas ações às promessas e ameaças a fim de receber o que foi prometido ou evitar as punições ameaçadas. Segundo, de punição. Se os humanos fossem inteiramente passivos em seus movimentos, eles não poderiam ser punidos, pois a punição é um ato de justiça em resposta à violação da lei. Se os humanos não tivessem feito nada e fossem meramente objetos passivos da ação de Deus, eles não teriam cometido nenhum erro. Sem transgressão, não poderia haver motivos justos para punição ou condenação. Terceiro, caso contrário, Deus seria a causa do pecado. Se os humanos fossem inteiramente passivos e Deus somente o operador de seus movimentos e ações, então todas as ações, tanto naturais quanto pecaminosas, seriam realizadas por Deus e atribuídas a Ele. Seria Deus quem andaria, falaria, escreveria, leria, acreditaria ou pecaria, não seres humanos. Nesse cenário, os humanos não criariam ídolos, não usariam o nome de Deus em vão, não quebrariam o sábado, não desobedeceria a seu pai, não abrigaria ódio, raiva ou inveja em relação a outros e assim por diante. Os humanos não odiariam a Deus porque seriam inteiramente passivos, não faria nada, e todas as ações seriam atribuídas a Deus. Essa ideia seria a maior impiedade. Quarto ponto. O homem é a causa clara de seus atos. A Escritura afirma claramente que o homem anda, vê e ouve e fala. Ela reconhece que o homem crê, ora e peca, tornando-o justamente responsável por suas transgressões. Não é necessário citar todos esses versículos. Paulo afirma em 1 Coríntios 13:9, somos cooperadores de Deus. Isso é evidente em Filipenses 2, 12 ao 13. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é a quem é a causa eficiente e a causa da obra, enquanto o homem é a causa formal e subjetiva, produzindo esses atos de dentro de si mesmo. Portanto, essas ações devem ser atribuídas ao homem de acordo com a regra de que os nomes são dados a partir da causa formal. Em Filipenses 2, verso 12 ao 13, o homem é encorajado a desenvolver sua salvação, condenando e exortando-o a cumprir seu dever, e simultaneamente ensinado sobre sua pecaminosidade e incapacidade no reino espiritual. Ele é avisado para não entreter pensamento de sua própria boa vontade ou confiar em sua própria força para realizar boas ações. Por outro lado, ele não deve se desesperar quando reconhece sua fraqueza. Em vez disso, ele deve ser encorajado porque Deus o auxilia, o precede movendo-se nele e trabalha poderosamente dentro dele para agarrar essa força e agir de acordo. Objeção 1. Tal cooperação faz de Deus uma causa do pecado? Eu respondo, de forma alguma, pois uma distinção deve ser feita entre o movimento de em si mesmo, entendido como entender, querer, ver, ouvir, falar e trabalhar, e o entendimento desse movimento como estando de acordo com a lei de Deus. O movimento em si mesmo como natural não é bom nem mal, é quando acompanhado por uma lei governando o seu objeto, maneira e tempo que o movimento se torna bom ou mal.
Quando falamos da cooperação de Deus, nos referimos ao movimento em si mesmo, como natural, mas não em relação à distorção desse movimento, o desvio da lei e, portanto, não em relação ao mal dentro do movimento. Alguém pode ser a causa do movimento em outra pessoa sem ser a causa de qualquer mal que possa acompanhá-lo. O governo é a causa pela qual o carrasco açoita um ladrão, mas não de qualquer crueldade que ele possa cometer no processo. E um músico é a causa do som das cordas, mas não da discordância do som que surge da corda. Um cavaleiro incitado o seu cavalo para frente é a causa de sua progressão, mas não de sua claudição, que é um defeito do cavalo. Similarmente aqui, o movimento natural é de Deus, mas o homem o corrompe devido à sua corrupção interna. Portanto, não Deus, mas o homem é a causa do pecado. Objeção 2. Essa cooperação precedente e determinante de Deus não tira a liberdade da vontade do homem? Eu respondo, de modo algum, pois a liberdade da vontade não consiste na indiferença ou na capacidade de agir ou não agir da mesma maneira, mas no espontâneo, surgindo da própria escolha, prazer ou inclinação de fazer ou não fazer algo. A cooperação de Deus faz o homem agir de acordo com sua natureza, que é por livre escolha. Nisto, a cooperação de Deus e a vontade do homem correspondem. Deus inclina a vontade e o homem deseja de acordo. Terceiro, o governo. 12º. A terceira parte da providência de Deus é o governo, pela qual Deus dirige todas as coisas em geral e cada coisa em particular para os fins determinados por ele. Que Deus governa e dirige todas as coisas ensinado em toda a palavra de Deus. Veja Salmo 93:1. O Senhor reina. Efésios 1:11. Que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Isaías 44:24. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Em particular, todas as coisas podem ser agrupadas sobre 4 títulos. Primeiro, substância. Segundo, magnitude ou pequenez. Terceiro, bondade ou maldade. Quarto, os resultados dos assuntos. A primeira categoria diz respeito às substâncias que podem ser vivas ou não vivas. Ponto A. As substâncias vivas são inteligentes ou não inteligentes. Seres inteligentes incluem anjos e humanos. Deus governa os anjos porque eles são enviados para servir. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Deve Deus governa os humanos em todas as suas ações. Os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. As criaturas não inteligentes se dividem em 2 categorias, aquelas com vida e aquelas com apenas vida vegetativa. O Senhor governa tudo com vida senciente como os pássaros. Observem as aves do céu, elas não se semeiam, nem colhem, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial é que as alimenta. Mateus 6:26. Os animais também são governados por Deus. Então o Senhor enviou entre eles leões que mataram alguns deles. 2 Reis 17:25-26. Deus chama gafanhotos, besouros, lagartas e vermes de meu grande exército que enviei contra vocês. Joel 2:25. Até os peixes no mar estão sob o controle de Deus. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. João 21:6. Então a lançaram e agora não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. O Senhor também governa todas as criaturas com vida vegetativa, como plantas, árvores e ervas. Tu fazes crescer a erva para o gado e as plantas para o homem cultivar, para que ele tire o alimento da terra. Salmo 104:14. Ponto B. O Senhor governa todas as criaturas inanimadas, o sol, a lua, as estrelas, a chuva, o granizo, o relâmpago, o trovão, a neve, o vento, as montanhas e todos os seus minerais, os mares e os rios. Veja Salmo 148, Salmo 29, Jeremias 10. Segundo, grande e pequeno. A segunda categoria diz respeito às coisas em termos de seu tamanho ou pequenez. Coisas grandes, não mais do que as pequenas, podem governar a si mesmas e, portanto, precisam do governo de Deus. Deus governa até as menores coisas, até os fios da roupa, os sapatos dos pés e os cabelos da cabeça. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:30. E os satrapas, os perfeitos, os governadores e os conselheiros do rei se reuniram e viram que o fogo não tivera poder algum sobre os vossos corpos daqueles homens. Os cabelos de suas cabeças não estavam machucados, suas capas não estavam danificadas e nenhum cheiro de fogo havia chegado sobre ele. Daniel 13:27. Terceiro, bem e mal. A terceira categoria de respeito às coisas em termos de sua bondade ou maldade. Tudo que é bom na natureza ou graça vem do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17. O mal pode ser o mal da punição ou o mal do pecado. O mal da punição vem de Deus.
Deus envia e direciona o mal da punição como juiz justo ou pai amoroso. Lamentações 13:38. Não é da boca do Altíssimo que procedem o bem e o mal? Toca-se a trombeta na cidade e o povo não se atemoriza? A calamidade sobrevém à cidade, sem que o Senhor a tenha feito? Amós 3:6. O mal do pecado não vem de Deus porque, primeiro, ele é santo, é luz e uma rocha cuja obra é perfeita. Os caminhos de Deus são justos. Ele é verdade e não tem injustiça. Nele não há injustiça. Ponto B. Deus proibiu o mal e o punirá. Portanto, ele não é a causa do pecado. Declaramos isso e testemunhamos isso de todo o coração para o mundo inteiro. Assim, é evidente que é calunioso dizer que a Igreja Reformada ensina que Deus é a causa do pecado. No entanto, Deus governa em relação ao pecado, caso contrário, toda a raça humana estaria inceta do governo de Deus porque peca em suas ações. Que Deus governe em relação ao pecado não pode ser negado por ninguém que crê na palavra de Deus, da qual demonstraremos isso claramente. Os movimentos naturais pertencem a Deus. Para entender o governo de Deus em relação ao pecado, é preciso considerar três aspectos de cada pecado. Primeiro, o movimento natural. Segundo, a desordem naquele movimento. Terceiro, a orientação para um bom fim. Quanto ao movimento natural, ele em si mesmo é de Deus, como demonstrado no segundo ato da providência, a saber, a cooperação. Que a orientação do pecado para um bom fim vem de Deus será mostrado em breve. Mau uso humano. No entanto, a desordem e o mau uso do poder em fluxo de Deus, a corrupção dele e a irregularidade do movimento, tanto interna quanto externa, não são de Deus, mas do próprio homem. No entanto, ao pecar, o homem não é independente porque ele distorce a influência da qual depende para ser um movimento. O governo de Deus ao lado do pecado pode ser compreendido em três aspectos: no início, segundo, no progresso e terceiro, no fim. No começo, primeiro, Deus permite que o pecado ocorra. Ó, se o meu povo me ouvisse e que Israel andasse nos meus caminhos. Salmo 81:13. Nas gerações passadas, ele permitiu que todas as nações andassem seus próprios caminhos. Atos 14:16. Deus permite o pecado não de uma forma que ele libera o pecador da lei pela qual eles estavam presos, pois então Deus aprovaria o pecado e não poderia puni-lo. Em vez disso, Deus não impede o pecador, embora ele pudesse e às vezes faça. Sim, eu sei que você fez isso na integridade do seu coração, e fui eu que o impedi de pecar contra mim. Isso não é mera observação passiva, mas permissão ativa, não em relação ao pecado em si como objeto, mas na circunstância. Isso significa que Deus não compele o livre-arbítrio do pecador forçando-o a agir contra ele. Mesmo quando Deus impede o pecador e não permite que ele peque, como vimos no caso de Abimeleque, ele não tira o livre-arbítrio. Deus age sobre a pessoa de acordo com sua natureza, permitindo que ela age de acordo com sua vontade. A permissão ativa inclui as seguintes afirmações. Primeiro, Deus precede, define e continua com sua poderosa influência na pessoa, suas habilidades e suas ações, permitindo que trabalhe. Ponto B. Deus permite que surja a oportunidade que a pessoa usaria corretamente se fosse perfeita, mas devido à corrupção, ela usa mal. Por exemplo, o desejo de Davi foi inflamado quando ele viu Batseba, ou a raiva de Acabe explodiu em resposta às palavras do profeta Elias. Até mesmo os desejos são inflamados pela lei. Ponto C. Deus justa e livremente retém nova graça quando a pessoa encontra situações que podem levar ao pecado, recusando-se a fornecer força para resistir ao pecado, deixando em seu estado corrupto inclinada a cometer vários pecados. Ponto D. Por um julgamento justo por pecados passados, Deus pode retirar seu poder restritivo que ele exerceu anteriormente ao lado do pecador, deixando a si mesmo. Ponto E. Por um julgamento justo, Deus pode entregar o pecador às suas próprias concupiscências, punindo pecados com mais pecados, conforme em Romanos 1:28, 2 Tessalonicenses 2:10. Ponto F. Deus pode liberar o diabo para exercer todos os seus poderes sobre uma pessoa, levando de um pecado para o outro por meio de seus desejos inflamados. 1 Reis 22:22, 1 Samuel 16:14. Deus pode endurecer o coração do pecador, tornando-o insensível em seu pecado. Deus usa esses termos e reivindica a responsabilidade por isso, conforme o exemplo de Faraó, em Êxodo 7:3. Esse endurecimento não é uma infusão de qualquer disposição maligna, pecaminosa, mas uma operação sagrada e oculta que retira dons mal utilizados de uma maneira extraordinária, escondendo-se completamente. Nesse estado, o pecador fica sem nenhuma impressão ou consciência de Deus e de sua consciência. Eles são entregues às garras de suas paixões furiosas e atacados por demônios. Nessa condição, o pecador não tem escolha a não ser pecar continuamente, e esse pecado constante o endurece ainda mais. Assim, o que Êxodo 7:3 atribui a Deus,
Êxodo 8,15 atribui a Faraó. Então, o governo de Deus ao lado do pecado no começo é como descrito. Ponto 2. Na progressão determinante do pecado. Segundo, o governo de Deus também se estende à progressão do pecado. Deus estabelece limites, tempo, fronteiras, nem mais longe, nem mais alto, nem mais. Vemos isso no caso de Labão. Está em meu poder fazer-te mal, mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: tenha cuidado para não dizer nada a Jacó, nem bem nem mal. Gênesis 31, 29. Esaú pretendia matar Jacó, mas acabou abraçando. Balaão procurou amaldiçoar, mas teve que abençoar. O diabo queria destruir Jó, mas o Senhor limitou suas ações. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Jó 1,12. Terceiro, no final, direcionar o pecado para um bom resultado. Terceiro, o governo de Deus também se estende ao fim do pecado, seja para demonstrar sua justiça, graça, paciência ou misericórdia, ou para o benefício de seus filhos, para humilhá-los e torná-los sábios. Quanto a vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer com que muita gente fosse preservada em vida, como hoje se vê. Gênesis 50, 20. Ah, Síria, vara da minha ira, o cajado nas suas mãos é a minha indignação. Eu enviarei-o contra uma nação ímpia, no entanto, não é essa a intenção, mas é contra uma nação piedosa que tenho ordem. Assim farei a casa que se chama pelo meu nome, a qual vocês confiam, e ao lugar que dei a vocês e a seus pais, como fiz a Siló. Isaías, capítulo 10, versos 5 ao 6. Esses resultados não surgem da natureza do pecado. Deus não espera até que o pecado seja cometido para decidir sobre esses resultados. Em vez disso, Deus, tendo predeterminado glorificar a si mesmo dessa maneira e conceder tais benefícios a seus filhos, santifica a maldade humana para atingir esses propósitos de uma maneira santa. Assim, como o sol não é poluído por influência de um odor fetido, Deus permanece santo e trabalha santamente em relação ao pecado em seu início, progressão e fim, enquanto humanos e demônios cometem pecado. Deus usa pecadores como carrasco, leões e ursos, empregando sua raiva para executar seu julgamento. Assim, ele ataca com a vara torta, conseguindo golpes diretos. A providência governa os resultados. A quarta categoria de coisas sobre as quais a providência de Deus se estende inclui resultados, que podem ser necessários ou contingentes, ou acidentais, resultantes do livre-arbítrio dos humanos. Isso inclui o resultado da guerra, do casamento e do dia da morte. A ordem estabelecida. Primeiro, alguns resultados são fixos e necessários, estabelecidos pela lei e ordem da natureza, como o movimento do sol, lua, eclipse, estrela, mar, o surgimento do fogo e a queda de objeto pesado. Deus governa tudo isso. Veja Salmo 104, 19 ao 20. Ele fez a lua para as estações, o sol conhece a sua hora de se pôr, tu faz as trevas e a noite quando todos os animais da floresta rastejam. No entanto, Deus pode impedir esse curso fixo e torná-lo diferente da ordem natural. Por exemplo, o Senhor fez o sol e a lua pararem a pedido de Josué, e o fez recuar 10 graus para Ezequias. O Senhor fez o ferro flutuar, e preservou os 3 jovens na fornalha ardente. Os cumprimentos proféticos também são certos e seguros, e não podem ser alterados por Deus ou pela criatura. O contingente. Alguns resultados são contingentes não da perspectiva de Deus, pois nada acontece por acaso, já que seu conselho permanece e ele faz toda a sua vontade. No entanto, eles são contingentes da perspectiva de causa secundária, pois poderiam ter sido diferentes. Eles também se relacionam com a conexão ou relacionamento entre causas e seus efeitos, que podem não ter sido previstos ou controlados. No entanto, Deus governa todos esses resultados contingentes em uma execução fixa e inevitável de sua vontade. Isso é evidente em casos como homicídio culposo, onde o Senhor fez com que o morto encontrasse o assassino. Deuteronômio 19:5, Êxodo 21:13. O que poderia ser mais contingente do que lançar sorte? No entanto, Deus governa e faz com que caia de acordo com sua vontade. Isso foi evidente no caso de Jonas e Jonatas, 1 Samuel 14:42. O que poderia ser mais contingente do que um pardal caindo do telhado ou um fio de cabelo caindo da cabeça de alguém? No entanto, Deus governa até mesmo este. Não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá do chão sem a presença do vosso Pai. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, 29 ao 30. Aquelas feitas do livre-arbítrio do homem. Deus também governa todas as ações feitas pelo livre-arbítrio do homem. Deus não tira a liberdade da vontade ou força uma pessoa a agir contra a sua vontade.
mas ele a inclina e a direciona, seja por inclinações internas ou circunstâncias e oportunidades externas, para que as pessoas realizem aquela coisa que Deus determinou de acordo com suas próprias escolhas e inclinações. Vemos isso em Salmo 33:15, ele molda os seus corações, e Provérbios 16:1-9, a resposta da língua vem do Senhor. Provérbios 21:1, o coração do rei é como um ribeiro de águas na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Resultados da guerra. Deus também governa os resultados da guerra, enviando um povo como punição para o outro, ou ambos. Ele nem sempre concede a vitória ao mais forte em números, ao mais sábio, ao mais bravo, mas a quem ele escolhe. Deuteronômio 32:30. Como um só homem perseguiu 1.000 e dois fariam fugir 10.000. 2 Crônicas 14:11. Senhor, não é nada para ti ajudar. Quer a muitos, quer a quem não tem poder. O rei não é salvo pelo seu grande exército, um guerreiro não é livrado pela sua grande força. O cavalo de guerra é uma falsa esperança de salvação. Salmo 33, verso 16-17. Isso se aplica à passagem onde se diz que Deus entrega um povo nas mãos de outro, ou redime. Quinto, casamento. Deus também governa os casamentos, trazendo cada pessoa ao seu cônjuge. Ele se une a alguns em ira como punição por seus pecados, outro para castigo e alguns para conforto mútuo na alma e no corpo. Os eventos estranhos e notáveis que cercam o casamento são inescrutáveis, mas Deus dirige tudo de acordo com seu plano pré-determinado. Alguns casamentos mantêm um significado providencial enquanto o mundo existir. Gênesis 24:12, Provérbios 19:14, Mateus 19:6. O dia da morte. Deus determina a idade de todos. Eles não morrerão mais cedo ou viverão mais do que ele decretou, e morrerão em um lugar e maneira específica, como Deus ordenou. Deus fornece sustento e proteção até o tempo determinado, e nenhum médico no mundo pode prolongar a vida de uma pessoa nem por uma hora, conforme Atos 17:26, Jó 14:5, Salmo 39:6. Assim, vimos que tudo, sem exceção, é governado por Deus de acordo com seu decreto. No entanto, Deus geralmente realiza tudo por meio de meios, e a humanidade está vinculada a esses meios. Quando esses meios são usados corretamente, Deus geralmente abençoa suas ordenanças. Um fazendeiro ímpio que prepara sua terra diligentemente, normalmente, colhe uma colheita abundante, enquanto um piedoso que negligencia seu trabalho verá desperdiçado. No entanto, mesmo quando meios piedosos são empregados, Deus abençoa. Se alguém se recusa a usar os meios e ainda assim deseja um resultado, está tentando a Deus. Este ensinamento da providência de Deus é de grande benefício para aqueles que o usam sabiamente. A pessoa cega natural e não convertida não pode obter nenhum benefício dele. Eles não podem encontrar conforto em lugar nenhum. E mesmo que eles vejam, acreditem e busquem se fortalecer através da providência de Deus ao enfrentar a diversidade particular, eles não podem. Eles suportam a paciência por compulsão porque não têm outra escolha. Eles se sentam sobre um destino estoico, acreditando que tinha que ser e não há como contornar isso. Eles tentam querer o que podem querer, pois não podem querer o que desejam. Como os não convertidos podem encontrar conforto na providência de Deus quando Deus está contra eles. E tudo que acontece em seu detrimento se eles não se voltam para ele. Portanto, isso aterroriza. A providência é de grande benefício. No entanto, todos os benefícios estão para os filhos de Deus. Quanto mais claramente eles entendem sua porção em Deus, mais benefícios eles podem derivar da providência de Deus. Então, todos vocês que experimentam profunda interior e constante tristeza pelo pecado, que continuamente voltam seus olhos para o Senhor Jesus para serem justificados por seu sangue, cujo desejo é a comunhão com Deus, e que buscam amar, temer e obedecer ao Senhor, e apesar de muitas dúvidas e pecados, venham, eu digo, sentem-se comigo por um tempo, ouçam, e deixem minhas palavras entrarem em seus ouvidos e corações, e para se acostumar a contemplá-lo. Cultive o hábito de ver a mão de Deus em tudo por meio de muita reflexão, observação aguçada e crença ativa no papel sustentador, cooperativo e governante de Deus, tanto na criação quanto em seus movimentos. Contemple-o como se vê o sol brilhante através de uma vidraça. Quer você testemunhe o nascer do sol pela manhã, contemple a luz brilhante e as estrelas cintilantes girando em seu curso à noite. Veja tudo emergindo da terra. Tome nota de tudo o que acontece no mundo, seja guerra, vitória, derrota, paz. Quer você esteja com boa saúde ou doente, experimentando diversidade constante ou enfrentando uma provação após a outra. Quer a libertação e a prosperidade venham em seu caminho,
Quer você seja pobre ou rico, quer alguém o trate gentilmente ou com a carraca, fale com você durante ou com gentileza. Ajude e conforte você ou vire as costas para você. Prepare armadilhas para você ou se oponha a você. Fale bem ou mal, em uma palavra do maior ao menor, tudo acontece pelo governo de Deus. Esforce-se para perceber constantemente a mão de Deus trabalhando em cada assunto. Não basta apenas proferir essas palavras e acreditar nelas como verdade. Isso não terá um impacto profundo no coração. Imploro a você se esforce para desenvolver essa verdade com uma disposição habitual por meio de esforço contínuo, apresentando constantemente e vendo com olhos da mente. Esforce-se para perceber a mão de Deus trabalhando tão continuamente e por meio de causa secundária como se ela não existisse, e Deus fosse o único ator imediato. Procure formar esse hábito por meio do engajamento ativo para que ver que Deus trabalhando se torne fácil para você. Acredite em mim, é preciso mais esforço para aprender isso do que podemos pensar. Nossos corações ateus e mundanos continuamente nos afastam de tal contemplação e reconhecimento. Uma névoa escura nos impede. Portanto, comprometa-se com isso, ore por luz abundante, observação aguçada, e se envolva persistentemente nessa prática. Você descobrirá o tremendo benefício que isso traz à sua alma de todos os lados. No entanto, tenha cuidado para não se aprofundar muito no como de manutenção, cooperação e governança de Deus, pois é insondável. Simplesmente acredite e observe o assunto em si com novos insights. Fale sobre ele e demonstre com os outros. Você descobrirá que atravessará o mundo com maior conforto e santidade. Ver a mão de Deus em tudo. Não pare somente nas ações da providência. Costume-se a reconhecer a majestade, o poder, a sabedoria, a retidão e a bondade de Deus nelas. Todas as criaturas pertencem a Ele, todo movimento vem dele. Ele reina sobre tudo no céu e na terra. Não importa quão vasta seja a estrutura, quantas criaturas, pequenas ou grandes, estejam dentro dela, e não importa quão variados sejam seus movimentos, que esse reconhecimento desperte humildade e reverência e temor dentro de você. Ele não é o Senhor somente, tendo tudo em suas mãos para usar em seu favor ou contra você. Todas as criaturas não são seus servos, respondendo ao comando de seu Senhor. Portanto, tema, curve-se em temor diante dele e proclame: o Senhor é Deus e o Senhor reina. Deus exige isso de você. Vocês não me temem, diz o Senhor. Vocês não tremem diante de mim. Eu coloquei a areia como limite para o mar, uma bandeira perpétua e uma barreira que ele não pode passar. Embora as ondas se agitem, elas não podem prevalecer. Embora elas rujam, elas não podem passar por ela. Jeremias 5:22. Ó, quão doce é, na contemplação do Deus que tudo opera, curvar-se e adorá-lo. Não depende de causa secundária. Não dependa mais de causa secundária, não se apoie em suas posses, força, sabedoria ou habilidade. Não procure amigo ou inimigo para obter apoio, não confie em navios, fortalezas ou soldados. Não busque ajuda em várias pessoas ou meios, como se esperasse dele. Quando Deus quer, ele pode mudar tudo. O que você acha que o salvará pode levar à sua queda, e o que parecia ser a ruína pode se tornar sua salvação. Afinal, as criaturas não podem agir ou se mover exceto pela influência de seu poder. O que elas podem dar ou tirar de você? Porque então você olha para elas, quando cada uma delas diz, não está em mim. Além disso, confia em criaturas para obter ajuda, idolatria e um afastamento de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:5. Aprenda esta grande lição. Deixe que aqueles que não conhecem a Deus olhem para as criaturas e dependam delas. Mas você, no uso cuidadoso dos meios, espere tudo do Senhor como meio. Olhe através de todas as criaturas para Deus. Isso produzirá uma disposição estável e forte do coração. Salmo 125:1. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Não temer nenhuma criatura. Quarto, agora, não temam as criaturas, pois elas não podem se mover ou agir por conta própria. Somente Deus as governa. Se elas viverem sobre você, Deus as envia, as determina e elas só podem executar a vontade de Deus. Deus as restringe e Deus as faz partir. Quem teme uma espada, um pedaço de pau, uma pedra quando elas jazem no chão, desprovidas de qualquer mão para colocá-la em movimento? Se desejam amaldiçoar, devem abençoar. Se pretendem blasfemar, devem louvar. Se desejam matar, devem beijar como Deus deseja. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E é Ele por vocês, filho de Deus. Então, o que vocês temem? Todos os inimigos são apenas uma máscara terrível diante do rosto de um amigo.
Quando ele está quieto, quem pode condenar? Jó 34, 29. Portanto, ele não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não vingativo. Não fique irado e vingativo para com aqueles que prejudicam, pois o Senhor ordenou. Porque este cão morto amaldiçoaria o meu rei, Senhor, deixe-me ir e cortar sua cabeça. Quem pode falar uma coisa e fazê-la acontecer a menos que o Senhor ordene? É verdade que eles fazem isso por maldade, mas o Senhor usa sua maldade como uma vara para castigar e golpear você. Portanto, não morda a pedra que foi atirada em você como um cão que faria, mas olhe mais alto para a mão daquele que usa contra nós. Cuidado para não murmurar contra o Senhor. Em vez de ser vingativo ou irado com o instrumento, considere a vara e aquele que a ordenou. O Senhor realizará o que me diz respeito. Miqueias 6:9. Paciente. Agora possuam suas almas em paciência, pois vocês precisam dela. O mal não acontece com vocês por acaso, mesmo quando acontece por meio de pessoas. Mesmo que sua própria tolice e pecado sejam a causa, ainda é do Senhor, que ordenou isso sobre vocês, que determinou isso, que executa isso. Portanto, digam com submissão silenciosa: Ele completará o que designou para mim. Jó 23:14. Ele não é o Senhor soberano absoluto? Você não lhe concede isso? Você não está feliz que ele o seja? Você não defenderia sua soberania absoluta se alguém a desafiasse? Você gostaria que sua vontade governasse sobre ele, em vez da vontade dele sobre você? Eis que em amor ele envia o mal em seu caminho. Ele castiga aqueles que ama. Ele tem pena de você. Ele está com você em sua angústia. Ele conhece sua angústia. Ele o salvará em seu tempo e em seu caminho. O resultado trará maior glória ao seu poder, fidelidade e bondade, e você se tornará mais humilde de coração e mais santo. À medida que as provações abundam, as consolações também abundarão. Portanto, neguem a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Não seja irritável e não rejeite a disciplina do Senhor. Não se entristeça com seu castigo. Fique em silêncio diante do Senhor e espere por ele. Diga como Davi no Salmo 39:10. Não abrirei minha boca, pois foste tu quem o fez. Renda-te como barro nas mãos do seu Criador e deixe que ele o molde como lhe aprouve. Ele o guiará por seu conselho e depois ele o receberá na glória. Não é bom se ele o guiou por um caminho triste ou alegre? Abençoado é abençoado. Grato. Usar bem a providência de Deus leva a uma gratidão extraordinária. Ela ensina você a levar todo o bem que recebe, tanto para a sua alma quanto para o seu corpo, ao Senhor como único doador. Ela revela a bondade, fidelidade e benevolência de Deus. Ela traz alegria e incita o louvor a Deus, a contar suas virtudes aos outros e a servi-lo voluntariamente com um coração grato. Afinal, ele a deu às vezes de forma notável e maravilhosa, e foi somente por amor. Como é de Deus, deve retornar a ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos 11:36. Siga Davi continuamente dizendo: Bendizei a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103:2. Ó, quão doce é lembrar da aflição passada, da impotência e da indignidade de receber qualquer coisa. E então ver que o Senhor me lembra de nós, que Ele mesmo redime e concede o desejo. Isso leva a glorificar a Deus e a regozijar-se nele. Confiança silenciosa. Assim, a alma ganha boa segurança e confiança tranquila em Deus a respeito do futuro. Desejos ardentes pelo físico são contidos. A cruz não é temida, e a busca frenética de vários meios para adquiri-los de forma excessiva, imoderada e pecaminosa é interrompida. Você confia nas mãos do Senhor e fica contente com a forma como Ele o faz, pois sabe que será bem. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele o completará para você. Salmo 138:8. Veja, tais benefícios podem ser derivados da providência de Deus. Portanto, quem é sábio, que considere essas coisas. Que entenda e medite na bondade do Senhor. Quem é sábio, que as conheça. Oséias 14:9.